Eu já tinha dito aqui que o Tite não estava entre os meus 5 melhores treinadores do futebol brasileiro. Vou me retratar, mas bem observado. O Cudê está fazendo um trabalho incrível na equipe do Internacional. Aí você tem Thiago Carpini, que foi eleito o melhor técnico do futebol de São Paulo ano passado. Mas daí o Tite ano passado. voltar à frente. Não, mas a experiência do Tite, o histórico do Tite, tá tudo bem, respeito. Mas nós estamos falando no momento. Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras! Vamos rir, galera, deste ante. O Elias Júnior, que tinha falado besteira pra caramba, agora elogiou o Tite e se rendeu ao futebol do Mengão. Sabe o que ele tinha falado? Eu vou até mudar a voz aqui pra ficar bem ridículo. Vamos lá. Ai, porque o Thiago Carpini é muito melhor do que o Tite. Ai, porque o Eduardo Cudê do Internacional é muito melhor do que o Tite. Então agora chupa, cara. Chupa, porque agora você veio elogiando o Tite. Ai, porque eu tinha falado naquele dia. Galera, eu vou trazer aqui no meio do vídeo o que ele falou antes, tá? Vamos seguir aqui depois da vitória do Flamengo pra cima do Nova Iguaçu, 3-0 fora o baile. E no meio do vídeo eu vou colocar o que ele falou antes. Então, ó, deixa o like para me ajudar, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, cara. Estou aqui de olho em tudo para trazer para você sempre os melhores conteúdos relacionados ao nosso Flamengo. As imagens são da Band, canal Esporte na Band, link na descrição como créditos. Dito isso, simbora. Tela da Band. Só faltava não tá louco. Só faltava não tá louco. Qual é o segredo desse Flamengo invicto? São muitos os segredos desse Flamengo. Começa pela estrutura. A gente tem falado bastante ao longo dessa jornada. Quando você tem uma estrutura como essa, dá uma passeada aí, o Bruninho, dá uma passeada nessa estrutura que é o cenário do Show do Esporte, que é essa equipe incrível do Show do Esporte, que é essa ideia de que a gente possa juntos fazer um programa melhor e com essa estrutura a serviço do programa, com certeza o programa tende a ser melhor. Então, começa pela estrutura. O Flamengo tem uma estrutura gigantesca. Depois você vai para o orçamento. Além da estrutura, o dinheiro que vem por trás dessa estrutura, 1 bilhão e 500 milhões. Ninguém tem nem perto. O Palmeiras é o segundo em termos de estrutura, ainda não chega a 1 bilhão de reais por ano. Então, você tem estrutura, depois você tem dinheiro e com isso você tem elenco. Você tem estrutura, você tem dinheiro, você tem elenco. Aí você vai chegar naquilo que lá atrás, logo que ele assumiu, eu tinha dito que ele não estava entre os 5 melhores técnicos do Brasil. Por quê? Porque a minha folha, a minha taxa, o meu painel do Tite era o painel da Copa do Mundo. Era o painel de 6 anos de Tite à frente da seleção brasileira. Mas ele não foi horrível. Não, muito distante disso. A questão não é. A questão é que você faz uma grande campanha e você fica iludindo a todos nós com uma grande campanha diante da Costa Rica, do Equador, da Bolívia, do Peru, da Coreia do Sul, do Senegal. Infelizmente, são adversários muito fracos. E aí, quando você chega na Copa do Mundo ou quando você chega na final da Copa América contra a Argentina, você não ganha. Por quê? Porque o seu percentual de vitórias é muito bom, é muito elevado, mas contra adversários muito fracos. Mas isso ficou para trás. Nós estamos falando dos segredos do Flamengo. Um dos grandes segredos do Flamengo hoje está no banco. É o Tite. Olha o que ele falou 2 semanas atrás. Se liga. Eu já tinha dito aqui que o Tite não estava entre os meus 5 melhores treinadores do futebol brasileiro. Não vou me retratar, mas o que o Flamengo tem de qualidades e o que o Flamengo melhorou, que a qualidade do Flamengo não é mérito do Tite. O quê? A qualidade dos jogadores. Esses caras são muito qualificados. Mas ele também, né? Moisés Fernandes, o melhor técnico do futebol brasileiro hoje é o Tite. Opa, discordo, sim. Moisés, respeito sua opinião, o Tite faz um trabalho excepcional lá no Flamengo, mas eu discordo. A gente precisa saber qual Tite nós estamos lidando. Se é o Tite que foi campeão pelo Corinthians, se é o Tite que fez um trabalho legal contra equipes fraquíssimas quando comandava a seleção brasileira. Cara, não, cara, a gente tem que analisar o Tite do Flamengo, esquece seleção, cara. Vivo hoje. Toda vez que foi para uma Copa do Mundo, perdeu em quartas de final por incompetência dele, ou se é o Tite que volta a cabeça resultadista, que é essa cabeça que ele está conseguindo organizar dentro do Flamengo.
Por enquanto, a gente vai ficar com um pezinho atrás, mas não é o melhor. Não, eu não tô com o pé atrás não, cara. Tô com o pé à frente e o Tite tá mandando muito bem, cara. Melhor do futebol brasileiro. O melhor é o Abel. Ainda nesse tema, Ah, o melhor é o Abel, o melhor é o Abel. o Magno Penido pergunta ao Elias se realmente ele acha que o Tite não está entre os 3 melhores técnicos do Brasil. Reconhecer isso seria nobre. Eu acho que sim, mas ele não está. Não Eu acho que sim, mas ele não está. Não tá pra mim. Entre os 5, seguramente está. Entre os 3, não tá. Vamos lá. Entre os 3, disparado, o melhor técnico em atividade no futebol brasileiro é o Abel Ferreira. 2, não dá pra você discutir um cara que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores comandando o Flamengo e que acaba de assumir a seleção brasileira, que é Dorival Júnior. Aí, hoje, o Cudê tá fazendo um trabalho no Internacional. Ah, não, Cudê, quem que é Cudê perto do Tite? O que o Cudê ganhou na carreira, na vida? O cara tá colocando o Cudê como melhor técnico que o Tite. Como assim, cara? Você vai colocar o Cudê nessa lista? Ainda tô na dúvida. Estou na dúvida. Eu tô louco. Estamos questionando juntos Você é aqui. justo mesmo, sabia, cara? Estamos questionando Justo pra quem? juntos. Ó. Estamos questionando juntos. Só os idiotas não mudam de opinião. O trabalho que o Internacional está apresentando precisa ser bem... E o trabalho que o Tite tá fazendo, cara? E o trabalho que o Tite tá fazendo? Nenhuma derrota, cara. Só tomou um gol. Nem era com ele, era com o Sub-20 ainda. observado. O Cudê está fazendo um trabalho incrível na equipe do Internacional. Aí você tem o Thiago Carpini, que foi eleito o melhor técnico do futebol de São Paulo ano passado. Para, Thiago... Não, ele colocou o Thiago Carpini como melhor que o Tite. É isso mesmo? Deixa eu voltar, eu não tô acreditando, cara. Pelo amor de Deus. Precisa ser bem observado. O Cudê está fazendo um trabalho incrível na equipe do Internacional. Aí você tem o Thiago Carpini, que foi eleito o melhor técnico do futebol de São Paulo ano passado. Meu Mas daí o Tite Deus. não pode voltar à frente. Não, mas a experiência do Tite, o histórico do Tite, tá tudo bem, respeito. Mas nós estamos falando no momento. No momento. No momento, pra ele, o Carpini é melhor que o Tite, cara. Esse cara, ele tá viajando. Então, eu acho que o Tite, entre os 3, não sei, entre os 5, seguramente. Ô, Elias Júnior, cara, só tem uma coisa pra falar pra você. Chupa. Antes tarde do que nunca, né? O mundo não dá voltas, cara. O mundo capota. Que maravilha. O Flamengo tem, neste momento, o Flamengo tem a defesa mais incrível e menos vazada da história do Campeonato Carioca. Vou repetir para você. Nossa. O Flamengo tem a melhor defesa da história do Campeonato Carioca. Se o Campeonato Carioca tem quase 100 anos, é esta a prerrogativa que o Tite tem nesse momento. Isso é mérito dele, o mérito de um Tite que um dia foi campeão da Libertadores, um dia foi campeão do mundo, sendo o quê? Reativo. Agora não precisa ser reativo, porque esse elenco do Flamengo é maravilhoso. Mas o que o Tite trouxe para o Flamengo, além desse elenco maravilhoso, que não é mérito dele, ele trouxe para o Flamengo essa qualidade de não tomar gol. Parabéns, Tite. Um gol sofrido em 14 jogos nessa temporada. E gol sofrido com o Sub-20 ainda. Exatamente. E aí vai tomar 3 gols na partida de volta? Semana que vem? Esquece. Não é só isso. O Tite é um cara que não chega aí por acaso. Por que o Tite chega? Por que o Tite joga de uma maneira quando ele faz a primeira partida contra a equipe do Fluminense e joga diferente quando ele vai para a segunda partida contra o Fluminense? Porque ele já não precisa correr mais risco. Ele entendeu na vida, ninguém chega a quase 60 anos por acaso. Ele entendeu na vida que as coisas precisam ser diferentes. Ele entendeu que, se eu alavanquei um grande resultado no primeiro jogo, eu não preciso me expor no segundo, eu preciso controlar a partida. É exatamente isso que ele vai fazer no segundo jogo, vai controlar a partida. Não estou dizendo que ele vai ser reativo, vai colocar linha de 4, linha de 5, eu estou dizendo que ele vai controlar mais o jogo, vai valorizar muito mais a posse de bola, não vai ter necessidade de ficar marcando lá na frente o tempo inteiro para poder alavancar um resultado que ele já conquistou.
Ou seja, o Flamengo ganhou de 3, mas poderia ter ganho de 5. Sim. Poderia ter ganho de 5. Foi uma vitória que ela só não foi avassaladora e não foi uma goleada histórica numa decisão de Campeonato Carioca, porque os caras perderam muitos gols. Os caras perderam muitos gols. Você vê o Tite meio nervoso em algum momento, por quê? Porque ele viu que a equipe estava perdendo muitos gols. Mas olha, na boa, o Paloma, quando eu vi... Tá me ouvindo aí, Regi? Tô indo bem? Acho que o Regi sumiu de mim aqui. Tá aí? Tá aí? Não sobe de mim não, hein? Não sobe de mim, não. Quando você fica meio apavorado, quando você não ouve o Regi, meio apavorada? Mais ou menos, eu tenho você ao meu lado. Olha lá, tá com moral. Não, aí, ó, olha o que acontece. Olha o que acontece. Atenção, quem tá no som hoje é o Palminha aí, ô Regi? Ô, Palminha, é o seguinte, Palminha. Põe música a música que tiver na cabeça pra gente homenagear o Carlos Vitor. O Carlos Vitor, que é o técnico. Nova Iguaçu conquistou com muita dignidade, com muito mérito, foi muito legal. E é ótimo que tenha chegado com essa dignidade, com esse caráter, sem ficar fazendo firula, sem ficar fazendo cera, sem ficar agredindo os jogadores do Flamengo. Isso tudo é mérito do Nova Iguaçu. A minha única questão é a seguinte. Aí o Carlos Vitor vem e fala assim, nós vamos ser o Nova Iguaçu. Se nós chegamos até aqui, a gente tem que saber que o que nos levou até aqui foi um futebol desta magnitude. E é isso que nós vamos fazer contra o Flamengo. Eu falei, xiii, põe aí, Palminha. Toma. Olha aí, a música que você queria. Xiii, não dá. Por quê? E aí você pega Bruno Henrique, Pedro, Arrascaeta, você pega essa qualidade de jogadores, Eric Pulgar, goleiro como o Rossi. Você acha que ele tinha que ter ido como, então? Eu? Mais conservador? Mais conservador, não. Super conservador. Não é mais conservador. Super conservador. Linha de 4, linha de 5 e com detalhe, às vezes 4, 6. Aí, Lia, você vai inventar um novo futebol? Não vou inventar nada. Eu vou colocar um ônibus. Tá vendo que? Vamos lá pro gol. Vem cá. Isso aqui é o gol. Isso aqui é o gol. Isso aqui é o gol. Isso aqui é o gol do Flamengo. Vai. Se eu colocar 6 caras, linha de 4 aqui. Busão. Põe um ônibus aqui. Põe um ônibus na frente. Põe um ônibus na frente. Eu concordo que o Flamengo possa vir a fazer gol. Concordo. O Flamengo é tão qualificado que pode até fazer. Mas com ônibus na frente do gol, linha de 4 e linha de 6, concorda comigo que o gol começa a não sair, o Pedro começa a ficar irritado, a Arrascaeta começa a ficar bravo, Sim. A torcida começa a ficar incomodada, porque é tanta desproporção financeira, é tanto gigantismo de um lado e tanta pequenez financeira, eu estou falando de outro. Pequenez que eu digo é financeira. A desproporção é tão gigantesca que você começa a ter nervosismo. Passa 15 minutos, passam 20, passam 30, passam 40. Você começa a ficar incomodado porque o gol não sai. E aí você começa a ter uma oportunidade e vai jogar por uma ou por 2 bolas. É isso que eu faria. Daqui a pouco eu quero te ouvir também falar sobre o Pedro Caixinha, o que ele fez ali com o Bragantino também diante do Santos. A gente vai falar a seguir sobre a situação do Gabigol, mas antes um pitaquinho seu e o Carlinhos, contratado pelo Flamengo, que anuncia antes da decisão com o Nova Iguaçu. Porque aí é o seguinte, o cara arrebenta no jogo, ele tá errado. Porque ele arrebenta e já é contratado do Flamengo. Aí ele não arrebenta, ele é covarde, porque não entrega o que tinha que entregar, não tem cabimento, não dá. Eu fico muito incomodado com esse tipo de situação. É uma situação que já envolveu o Palmeiras em relação... É isso que eu iria já contra-atacar aqui, cara, porque esse cara é palmeirense. Se ele não falasse do Palmeiras, eu iria contra-atacar aqui agora. São o Rômulo do Novo Horizontino, e é chato. Não vem com essa história que o jogador tem caráter, ele tem muito caráter. Que o jogador tem dignidade, ele tem muita dignidade. Mas, cara, ele vai e faz 2 gols. Peraí, ele vai e faz 2 gols, arrebenta com o Palmeiras. Arrebenta com o Palmeiras, que é o próximo... Como é que ele volta depois de uma semana, se apresenta lá
na academia do Palmeiras, porra, olhando para os amigos deles, para os parceiros dele, para aqueles caras que vão fazer parte da vida dele. Climão. Não dá, clima ruim. Aí ele não joga nada, covarde e tal. É muito ruim essa situação. Olha, quem não entrou em campo ontem foi o atacante Gabigol, que na última segunda-feira pegou uma suspensão de 2 anos por tentativa de fraude num exame antidoping. Claro que ele e o Flamengo estão tentando ali um efeito suspensivo e depois vão recorrer dessa decisão. Mas, por enquanto, ele segue fora dos gramados. Lembrando que o contrato do atacante com o Flamengo vai apenas até o fim deste ano. E aí é o seguinte, qual é o tamanho desse problema para o técnico Tite, Elia? Mas para o Gabigol, né? Eu acho que o tamanho do problema é para o Gabigol. Né? Essa é uma situação muito estranha. Veja só, o negócio acontece no ano passado. Então, o Gabigol se absteve de fazer, demorou para fazer, deu toda aquela complicação naquele momento onde ele teria que fazer o exame antidoping no ano passado. Aí, a coisa só vem a público nesse ano. Ele só é julgado nesse ano. Agora, aí, no exame dá negativo, mas aí a votação no STJD é de 5-4. Ou seja, é muito estranha, porque quando você tem convicção de que o cara tá errado, que o cara tava realmente dopado, você tem lá, pô, a votação tem 9, é 9-0. Por que então dá uma votação de 5-4? Por que se demorou tanto para primeiro você divulgar aquilo que já havia acontecido, porque aconteceu no ano passado. Sim. Aconteceu no ano passado, demorou muito tempo. E aí, por que demora tanto tempo? Por que a divulgação ela atrasa tanto? Por que depois o julgamento demora tanto para acontecer? Olha quanto tempo demorou o julgamento para acontecer. Aí você tem uma votação apertadíssima de 5-4. O que é que está acontecendo? Não é normal esse tipo de coisa. Então, não estou aqui passando o pano no Gabigol, errado. Foi muito folgado para variar. Não cumpriu alguns protocolos que eles sabem, eles estão acostumados. Que ele teria que ter cumprido. Ele não respeitou o pessoal do doping, tem que ser punido por isso. Então não vou ficar passando pano aqui no Gabigol, muito pelo contrário, que todo mundo sabe o que eu penso quando o jogador privilegiado como ele, que tem um dos maiores salários do Brasil, é folgado e não respeita as regras. Todo mundo sabe exatamente como é que eu sou. De bonzinho eu não tenho nada. Mas eu acho que essa situação está muito estranha. Está muito estranha e a gente precisa apurar melhor, o Flamengo precisa apurar melhor e não acho justo, inclusive em relação ao Gabigol, dizer que, olha, a punição é de 2 anos e ele já cumpriu 1. Tá tudo errado nesse fronte. Como é que é? A punição é de 2 anos, ele já cumpriu 1, falta cumprir 1 ano. Tá tudo errado nesse fronte. É um ponto de partida também para que isso não se repita entre os erros, né? Os erros se repitam. E vai dos clubes também, palestra, reunir ali o elenco e estabelecer, né? Explicar direito como funciona todo o processo para que não aconteça de novo esse tipo de problema, Verdade. né? O cara já sabe que ele tem que cumprir a regra, né? Já sabe, tem que cumprir a regra. O Gabigol tá errado na história. A questão não é o erro do Gabigol, a questão é como se desenrolou toda essa história e ela me incomoda bastante dessa maneira. Só pra gente não sair do clima, temos um funk aí, que eu tenho um recado importante para a semana que vem, imperdível, a partir do meio-dia, cobertura completa direto do Maracanã. Pois é, teremos aí a grande decisão. Tá aí, galera, separei para vocês aqui este corte do programa Esportes na Band, com a repercussão da vitória do Flamengo, Flamengo praticamente campeão do Campeonato Carioca, 3-0, galera. Eu acho meio difícil o Flamengo perder pelo menos por 1-0 no próximo jogo, hein? Acho que vai ser difícil o Flamengo não vencer de novo o Nova Iguaçu. Conto com mais uma vitória no fim de semana e eu vou estar aí, juntinho com vocês, no meio da torcida, para acompanhar esse título do Flamengo. Galera, estou muito emocionado, muito feliz, cara, com este momento. Se nós no ano passado não tivemos nenhum título, cara, o Flamengo já vai erguer a 2ª taça. E isso é motivo de muita felicidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz questão de trazer aqui no meio do vídeo o que o Elia Júnior tinha falado do Tite algumas semanas atrás. Pois é, o cara mudou de ideia e agora se rende ao Tite, elogiando, falando que este Flamengo, se ele está jogando assim, é porque o Tite é o principal responsável por isso. Pois é, Flamengo que não toma gol, cara.
Este nosso Flamengo está voando, está imbatível. E na terça-feira vamos estrear na Libertadores da América contra o Milionários lá na Colômbia. Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!